E aí, galera? Oi! Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Biologia do professor Marconi Brito, que sou eu. E a aula de hoje a gente vai aprender algo fantástico, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido também chamado de conectivo. Então ele faz a conexão, ele une os diferentes tecidos para formar órgãos, certo? Então ele interage com o tecido epitelial, com o tecido muscular, com o tecido nervoso, e aí formando diversos órgãos. Bom, quem são os tecidos conjuntivos? O que caracteriza eles? Então é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Beleza? Se a gente olhar a aula anterior, pega lá a aula anterior, tecido epitelial, aí você vai ver que o tecido epitelial, as células são todas juntinhas, iguais, uma colada na outra. E aqui não, aqui as células são separadas, né, uma distante da outra, e existe aí essa substância, chamada substância intercelular, que vai estar separando aí essas células. Separando e ao mesmo tempo unindo, né? Que é essa a função desse tecido. Bom, quem são os tecidos conjuntivos? Tecido conjuntivo é o cartilaginoso, tecido ósseo, o tecido hematopoético, aquele que existe dentro da medula óssea para produzir o sangue, o tecido sanguíneo, e a aula de hoje a gente vai se concentrar no chamado TCPD. É a sigla de tecido conjuntivo propriamente dito. É o tecido, galera, que vai existir basicamente em todos os órgãos do nosso corpo. Vai ter lá o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. O único lugar que não vai existir TCPD é o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Tirando isso, todo o resto tem TCPD, fazendo essa função de preencher espaços vazios e de fazer a união entre as células. Bom, vamos lá. O TCPD é a sigla para tecido conjuntivo propriamente dito. E esse tecido, o que caracteriza ele? É que ele é formado por três elementos. Como a gente está vendo aí na figura, a gente está vendo na imagem, existe o componente das fibras, existe o componente da substância que está lá entre as células e as células. Então, são os três componentes que vão fazer aí, né, a característica, que vão produzir a característica inerente ao TCPD. Bom, começando aí pela substância intercelular. O que caracteriza elas? É que é composta a partir de proteínas associadas a carboidratos. Carboidratos na forma de oligosacarídeos, ou seja, carboidratos que variam entre 20 e 30, né, monossacarídeos, ou seja, moléculas, né, de carboidrato. E esses carboidratos, eles têm hidroxila, alguns têm ramificação de carboxila, outros têm enxofre na sua composição, e tudo isso são grupamentos polares. Então lembra que quer dizer polar? Polar é que tem afinidade com a água. Então com isso, em volta dessas moléculas, né, de glicoproteínas, de proteoglicana, então existe água em volta. E essa água então é chamada de água de solvatação. Existe também uma grande quantidade de água que facilita aí também o transporte de nutrientes nesse tecido. Bom, o tecido conjuntivo é um tecido superirrigado, quer dizer que vai existir uma grande quantidade de vasos sanguíneos, como a gente está vendo aí, e a água, né, glicose, carboidrato. Então, isso vai fazer com que os tecidos sejam nutridos, né, adjacentes, sejam nutridos por esse tipo de tecido. Legal? Bom, vamos lá então. O segundo componente são as fibras. A fibra se divide em três tipos: fibra colágena, elástica e reticular. A principal fibra que forma esse tecido é a fibra colágena, que é feita por uma proteína chamada de colágeno. Olha que fantástico. O colágeno corresponde a 25% de todas as proteínas que existem no nosso corpo. Então, com isso, a proteína mais abundante no corpo humano é o colágeno. E o colágeno ele é feito a partir de aminoácidos, né? Lembra? Proteína, vários aminoácidos, mas se concentra em grande quantidade dois aminoácidos, a prolina e hidroxiprolina, tá? E a lisina e hidroxilisina. Bom, o que quer dizer isso? Hidroxilisina e hidroxiprolina são aminoácidos modificados por uma enzima chamada de hidroxilase. O que é que ela faz? Ela hidroxila esses aminoácidos. Isso vai resultar em um colágeno bem consistente e eficiente. Caso essas enzimas tenham problemas, o colágeno produzido ele vai ser de baixa qualidade. Isso significa que a função de sustentação que o colágeno faz não vai acontecer.
Então, um bom exemplo disso é a deficiência de vitamina C. O que é que isso tem a ver? Bom, a deficiência de vitamina C ela leva a uma doença ou uma alteração chamada de escorbuto. O escorbuto, ele é exatamente o quê? Bom, é que o colágeno produzido está muito fraco. Então, gengiva, por exemplo, né, está lá para poder segurar o dente. Então, o que acontece? Com esse colágeno fraco, o dente cai, os vasos sanguíneos estão ali, eles sangram, né? Então, ocorrem hemorragias devido ao rompimento da membrana, né? Ou seja, da capa, né, que envolve esses vasos sanguíneos, devido à deficiência de quê? De colágeno. Bom, mas o que é que tem a vitamina C a ver com isso? Vamos ver. É que a vitamina C ela protege o núcleo de ferro que essas enzimas possuem. O ferro ele tem que ficar na forma de óxido ferroso. Lembrei, galera, de química? Então, quando reage com oxigênio, ou seja, oxida, aí ele vira óxido férrico. Então, a vitamina C ela protege esse ferro dessa oxidação e, com isso, mantém essa integridade dos vasos sanguíneos e principalmente da gengiva, onde tem muito TCPD por aí. Outra curiosidade sobre o colágeno é a gelatina. Vocês sabiam que a gelatina que a gente come ela corresponde ao colágeno do boi? Ou seja, tendões, cartilagens, né, que são extraídas do boi, transformam ali em pó, e aí quando a gente coloca água quente, o que acontece? Então, aquela água quente desnatura a proteína, ou seja, desnatura o colágeno, ele se desenrola, tá? E aí quando a gente coloca água fria, ele volta ao seu estado normal. Só que como está com bastante água, o que é que vai acontecer? A água vai preencher ali alguns espaços entre o colágeno e com isso ela vai estar dentro da estrutura do colágeno. E aí fazendo então a gelatina. Aí coloca-se, né, corante, sabor, e aí a gente vai ter gelatina de morango, de abacaxi, né, de framboesa, e aí vai. Bom, sobre o colágeno ainda, existe 5 tipos de colágeno. O mais importante é o colágeno tipo 1, é o que vai existir nos tendões, cartilagem, no osso, protegendo também os vasos, tudo isso aí o chamado colágeno tipo 1, tá bom? Bem, outro tipo de fibra é a fibra elástica. Qual a função da fibra elástica? O nome já está dizendo, da elasticidade. A proteína elastina é o nome da proteína que compõe a fibra elástica. O terceiro tipo de fibra que compõe esse tecido é a fibra reticular. É uma fibra mais fina, certo? E é produzido por células chamadas de células reticulares. Isso aí vai existir principalmente na lâmina basal, ou seja, próximo à lâmina basal vai existir muitas fibras reticulares, que são fibras fininhas, pouco resistentes, tá? E bem mais fina que o colágeno e a elastina. Bom, e agora o mais importante dessa aula de hoje, que são as células que compõem o TCPD, tá? A mais importante é o fibroblasto. Por que o fibroblasto é o mais importante? Porque é uma célula-tronco, tá? E que essa célula, então, ela tem a grande capacidade de produzir essas fibras, ou seja, principalmente a fibra de colágeno. E aí, com isso, né, então, quanto mais ativa está essa célula, o núcleo está bem grande, a célula está bem maior, bem ramificada, e quando essa célula se torna inativa, ela vira o fibrócito. Então, fibroblasto e fibrócito é a mesma célula, só que em níveis de atividade diferentes. Beleza. Outra célula super importante são os linfócitos. Linfócitos que migram da corrente sanguínea e vão para esse tecido para produzir anticorpos, que nesse caso é o linfócito B. Esse linfócito B, por sua vez, ele se transforma em plasmócito, uma célula específica lá do TCPD, para produzir anticorpos, certo? Então, se tiver uma infecção viral, né, a nível de pele, então o que vai acontecer? Vai haver ali a produção de anticorpos por linfócito B. Bom, existe uma célula agora que essa célula ela é muito interessante, que é o mastócito. O mastócito é a célula que produz duas substâncias que elas vão determinar aí a reação alérgica. Então, essa é a função do mastócito, fazer a reação alérgica. Aí vocês vão pensar assim, pô, reação alérgica, isso é uma coisa boa? Bom, depende. Vamos lá, vamos ver como é que funciona essa história para a gente poder entender. O mastócito ele tem um anticorpo na sua membrana chamado de IgE, imunoglobulina E.
Quando essa imunoglobulina está ali e um antígeno se liga, aí ocorre então a reação alérgica. Então quer dizer que se eu tiver um anticorpo, ou seja, um IgE para pelo de gato, eu vou ter alergia a pelo de gato. Se eu tiver um IgE para pelo de cão, eu vou ter alergia a cães. Se eu tiver IgE para camarão, né, para os peptídeos estão lá na carapaça do camarão, o que vai acontecer? Eu vou ter alergia a camarão. Então daí que vem as reações alérgicas. Se você tem IgE para aquilo. Então, se o seu mastócito tem IgE para determinada coisa, o que vai acontecer? Aquele antígeno se liga e aí o mastócito ele se estressa e produz duas coisas, que é a histamina, que vai provocar essa reação alérgica, de calor naquele local. Então, quer dizer, o mastócito libera histamina, a histamina, então, ela vai fazer com que as células ali em volta produzam bastante calor, tá? E esse calor faz com que o vaso dilate. Aí essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, o vaso dilatado, a parede se torna mais fina, e aí o que acontece? O que acontece é que os glóbulos brancos do sangue, eles migram para o tecido conjuntivo propriamente dito, e com isso vai ocorrer, né, a defesa, que vai ser feita principalmente com uma célula chamada macrófago. Então a gente já está indo para outro tipo de célula, um macrófago. Qual a função dele? Comer bactéria. Então, caso aquele antígeno seja uma bactéria, o que vai acontecer? O macrófago vai lá e come. Então, lembra Pac-Man? O que vai fazer? Vai pegar, vai fazer fagocitose, e o resultado disso vai ser a produção de pus. Então, se você tem produção de pus em sua pele, é que está havendo um processo infeccioso e uma inflamação. A infecção é a presença da bactéria, e a inflamação é a resposta do seu corpo diante disso, que a histamina produziu. Outra substância que o mastócito produz é a heparina. A heparina é um anticoagulante. E esse anticoagulante deixa o sangue mais fluido naquele local e, com isso, facilita essa migração dessas células do sangue para o tecido conjuntivo propriamente dito. E uma dessas células é o monócito. Então, o monócito é a célula que está lá no sangue e que, quando migra para o TCPD, ela vira um macrófago. Bom, e agora vem a mais importante de todas, a célula-tronco mesenquimal. Essa célula-tronco mesenquimal é a célula que vai se transformar em todos os tipos celulares que eu preciso. Tá? Então, porque eu precisar, a célula mesenquimal ali, ela vai estar produzindo essas novas células. Perfeito? Bom, uma coisa também super importante é que o fibroblasto é a célula que aparece lá para poder fazer o que ali? A cicatrização. E essa cicatrização é um processo de regeneração. Aí a gente tem que lembrar de Wolverine. Então, Wolverine, por exemplo, né? Um X-Men, um homem mutante, né? Que está lá, né? Ó, Wolverine. Então, o que acontece? Ele toma um tiro, né? Um corte, o que acontece? Regenera rápido. Então, na teoria, quem faz isso, né? E na prática também, é o fibroblasto. Um tipo de fibroblasto que ele tenta fazer a conexão ali do corte, tá? Tentar juntar, fazer a contração ali para que aquela área cortada, ela vai se unindo, né? Ela vai se espremendo ali para poder ocorrer a união e assim facilitar o processo de cicatrização. Fantástico, né? Bom, e aí agora a gente vai entender que existe dois tipos de TCPD. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o TCPD denso. Então, frouxo quer dizer que as células estão mais frouxinhas, não é isso? Então, o que caracteriza isso? É que vai ter muita célula e pouco colágeno. Lembra? A função do colágeno é a sustentação. Né? Então, significa que pouco colágeno vai ficar menos denso, frouxo. Com mais colágeno e poucas células, aí ele vai ter essa função de ser mais denso. Então, esse tecido conjuntivo frouxo é o que está na parte mais externa da pele, ou seja, da derme. Lembra? A derme ela é tecido conjuntivo. A parte de cima, ela tem um TCPD frouxo, e a parte mais embaixo da pele, da derme, ela tem um TCPD denso, certo? O tecido conjuntivo frouxo também está entre músculos, principalmente músculo liso, então ele está entre os órgãos, certo? Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele se divide em dois tipos. Veja na imagem para a gente poder entender como é que isso funciona. Veja logo aí, ó, que você vai ver que o tecido conjuntivo denso modelado está bem organizadinho, o colágeno está bem organizado. E aí, esse é o tecido que forma os tendões.
tendões e ligamentos, quer dizer que basicamente tem muito colágeno, poucas células. Isso significa que ele vai ter uma grande tração, resistência à tração. Então, por isso, os tendões são super importantes, esses ligamentos também. Mas, por sua vez, por ter pouca célula, é difícil de regenerar, tá? Então, por isso que a gente tem que estar atento ao tendão e esses ligamentos. O TCPD, que é não modelado, que é o que vocês estão vendo aí, é o que forma a capa de alguns órgãos, certo? Ou seja, uma cápsula que vai fazer uma proteção desses órgãos. E um bom exemplo disso é o pericôndrio. O pericôndrio é o que envolve a cartilagem da orelha. Então, a orelha é uma cartilagem. Mas em volta da orelha, então existe essa coisa aqui, ó. Então, é isso que as meninas, né, elas furam, né, e os meninos também furam para colocar brincos, né? Então, ele está furando o que, na verdade? O pericôndrio. O que é o pericôndrio? Esse tecido conjuntivo denso, não modelado, que está aí principalmente nutrindo a cartilagem, que a gente vai ver que é um tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos. Perfeito? Galera, então espero que vocês tenham gostado, certo? Dá o joinha aí, dá o like aí na aula, tá? Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, certo? E valeu, gratidão, galera. Oiê!